a história pode ajudar a conhecer os conceitos da ciência. Hoje veremos um exemplo peculiar que vai nos ensinar um pouco sobre o desenvolvimento e a necessidade de um método científico. A gente vai falar da história da descoberta das vitaminas. Você já tomou vitamina, não foi? Bem, tudo começou com um médico militar holandês, Christian Eijkman, que em 1890 foi enviado a uma colônia holandesa lá na Indonésia para encontrar a cura de uma doença que matava milhões de pessoas anualmente, o beriberi. O nome da doença em singalês significa não posso, em relação ao estado de fraqueza que acometia as pessoas doentes. Pouco se sabia sobre a sua causa e Eijkman, mesmo após 2 anos de estudo, ainda não tinha uma resposta. Era a época onde os micro-organismos estavam sendo descobertos e Eijkman estava conhecido que era um micróbio que causava o beriberi. Trabalhando em um campo de prisioneiros na ilha de Java, ele observou que além dos prisioneiros, as galinhas do galinheiro da prisão também apresentavam os mesmos sintomas. Elas também estavam com um beriberi. Todavia, as galinhas de outros galinheiros de Java, fora da prisão, pareciam completamente sadias. Primeira coisa, que conclusão podemos tirar dessa informação? Podemos levantar já 2 hipóteses. A primeira é que o agente patogênico, seja qual for, não viaja além dos muros da prisão. E a segunda hipótese, que talvez a doença estivesse relacionada com a dieta da prisão. E foi justamente essa hipótese, a segunda, que Eijkman adotou. Ele começou a suspeitar da dieta da prisão. As galinhas externas comiam de tudo, mas as da prisão comiam apenas os restos deixados pelos prisioneiros, que consistia basicamente de arroz polido cozido. Fora da prisão, entretanto, o arroz consumido era o integral. Agora vem a segunda parte do método científico. Como fazer um experimento para testar esta hipótese? Bem, veja o que Eijkman fez. Ele pegou várias galinhas saudáveis e dividiu em 3 grupos. Ao primeiro, ele deu apenas arroz com casca. O segundo, ele deu arroz integral. E ao terceiro, ele deu arroz polido. Após cerca de 20 dias, ele percebeu que o terceiro grupo apresentava beriberi e o primeiro e o segundo estavam sadios. Pronto, a causa do beriberi tinha sido isolada. Mas qual era? Eijkman, baseado nas evidências, chegou a uma conclusão errônea, porque ele estava poluído com a sua premissa inicial de que era um micro-organismo que estava causando essa doença. Então, olhando para o que ele tinha obtido, ele chegou à conclusão que o arroz polido tinha esse micro-organismo, esse micróbio, e que o farelo, aquela parte de fora do arroz, que está no arroz integral, tinha um antídoto, que ele até chamou de fator anti-beriberi. Veja, embora Eijkman tenha seguido o método científico, o erro foi o resultado de um preconceito implantado na cabeça daquele cientista. Ele não conseguia abandonar a sua premissa inicial e usou as evidências erroneamente para suportá-la. Foi somente cerca de 10 anos depois que o britânico Sir Frederick Growler Hopkins e o polonês Casimir Funk descobriram que a causa não era um micro-organismo, um micróbio, uma bactéria, mas sim era o déficit de alguma substância. Era justamente a falta dessa substância na dieta que causava o beriberi. Mais especificamente da tiamina, que hoje é chamada de vitamina B1 e que está presente no farelo do arroz, mas não no grão polido. Foi Funk que cunhou o termo amina vital, pois outras substâncias que ele também descobriu que estavam também relacionadas com outras doenças eram nitrogenadas. O termo vitamina, hoje, ele indica várias outras substâncias que não são nitrogenadas, mas que também causam doenças deficitárias. Algum tempo depois, em 1929, vieram os louros, o Prêmio Nobel da Medicina. Ele foi dado pela descoberta das vitaminas, mas somente a Eijkman
e Hawkins, deixando o químico polonês e autor do termo vitamina de fora. Coisas da política. Essa história ilustra os importantes passos do método científico. O das hipóteses, da experimentação metódica e o da interpretação das evidências. E de como o preconceito pode estar prejudicando a descoberta para um cientista. Nós devemos ter a mente sempre aberta, limpa, livre de qualquer ideia pré-concebidas para que possamos enxergar e interpretar aquilo que a natureza e os experimentos nos mostram. Bom, essa foi mais uma história do canal Ciência Digital. Se você gostou, clique aqui e siga-nos para estar sempre informado sobre as nossas novas histórias.